Olá, bem-vindos a mais um vídeo e estamos chegando no fim dessa 7ª temporada de Game of Thrones. Foram só 7 episódios, a gente teve o 6º agora e tem muita coisa acontecendo, tem muitas teorias se confirmando finalmente na série. Então, bora comentar o episódio Beyond the Wall. Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, desce a tela e se inscreve no canal que tem vídeo toda semana. E semana que vem vai ter vídeo de Game of Thrones, depois vai ter a crítica da temporada, então pra não perder, se inscreve no canal. Bom, a gente teve 3 núcleos principais nesse episódio, que foi o Winterfell com a Sansa e a Arya, Pedra do Dragão com o Tyrion e a Daenerys, sendo uns diálogos bem interessantes, e a parte principal, que foi Além da Muralha, de onde veio o nome do episódio, que teve toda a missão do Jon Snow com aquele esquadrão suicida que foi montado pra isso. Mas vamos começar falando sobre o Winterfell, toda essa treta dos Starks que tá começando a rolar lá graças ao Mindinho. A Arya revela pra Sansa que ela descobriu sobre a carta que a Sansa enviou ainda lá na primeira temporada, quando ela fala que o Ned traiu o Robert, etc, etc, etc. E aí a gente teve o primeiro confronto entre as duas irmãs nesse episódio, que é um confronto que muita gente tá criticando, mas eu acho até que tem algumas coisas que fazem sentido. Acho sim que faz sentido a Arya ficar puta pela Sansa não ter feito nada, mas também ela não se coloca no lugar da Sansa. Óbvio que se fosse hoje, se acontecesse tudo que aconteceu com a Sansa naquela época, acontecesse com a Arya agora, talvez ela fizesse alguma coisa porque ela tem as habilidades. Mas a Sansa era só uma criança, não tinha o que ela fazer. Mas o que mais me irritou nessa treta toda aí foi a Sansa ainda confiar no Mindinho. A Sansa sabe que se essa carta vazar, o Norte já era, porque ninguém vai confiar nela como a protetora do Norte lá, já que o Jon deixou ela em cargo. E quem é a primeira pessoa que ela vai lá e conta? O Mindinho. Óbvio, o Mindinho já tinha essa carta e tudo, mas ela não sabia disso, aparentemente. Óbvio, o Mindinho já tinha essa carta antes, ele já poderia ter feito o que ele quisesse, mas a Sansa não sabe disso, então não faz sentido ela contar pro Mindinho sobre essa carta. Eu sinto uma falta de evolução na Sansa, porque no começo da temporada, ou no final da temporada passada, ela fala pro Jon Snow que só um idiota confiaria no Mindinho, e é exatamente o que ela tá fazendo. E aparentemente a Arya caiu direitinho em todo o plano do Mindinho. Tá acontecendo exatamente o que ele queria, as duas estão brigando, e a gente não sabe o que o Mindinho realmente quer. Por que ele quer que as duas briguem? Por que ele citou a Brienne naquela hora e etc. Eu já desisti de saber o que o Mindinho quer, vai ver, ele só quer o circo pegar fogo assim como o Coringa queria. Mas eu ainda tenho esperança que a Arya tenha se ligado a todo esse plano do Mindinho, porque a Arya não é burra. Se eles fizerem a Arya cair tão facilmente nesse plano do Mindinho, eles estão tirando toda a construção da personagem que teve nas últimas temporadas. Então, principalmente pela última cena da Arya com a Sansa, onde ela dá a adaga pra Sansa, dá a entender que talvez ela tá fazendo a Sansa escolher um lado, ou tá querendo testar a Sansa, ver até onde ela confiaria no Mindinho, porque talvez se a Arya chegar lá e falar, o Mindinho armou tudo, o Mindinho que tá fazendo tudo, ele que tá falando com os senhores do Norte pra fazer ele trair o Jon Snow e tal, talvez ela não acredite, porque a Sansa é meio boca aberta. Então eu aposto, e eu espero que isso aconteça, que a Arya tenha se ligado disso tudo e tá testando a Sansa, ou tá fazendo a Sansa escolher um lado. Eu espero que seja isso, porque se as duas caírem na do Mindinho, vai ser muito sem graça. E falando em Winterfell, assim, falando no que não aconteceu, eu senti falta de ver o Bran nesse episódio, talvez ele largando e vendo o Jon Snow preso lá, faria mais sentido. Em vez de fazer o Gendry vir correndo lá do norte a mandar um corvo, por que não fizeram o Bran largando e vendo tudo isso e ir mandando um corvo pra Daenerys? Mas enfim, falando em Daenerys, vamos falar lá dos diálogos que a gente teve do Tyrion e da Daenerys em Pedra do Dragão. O Tyrion dá mais pistas sobre o relacionamento do Jon Snow e da Daenerys, que já tá praticamente confirmado depois desse episódio, mas a gente teve outra confirmação que na série não tava muito claro ainda, que é que a Daenerys não pode ter filhos. Com isso, o Tyrion levanta a questão de quem vai ser seu sucessor caso você morra. Se você morrer numa batalha, o que acontece? Quem que vai liderar esses exércitos? Acabou? Já eras? E eles estão batendo bastante nessa tecla nesse episódio, porque teve 2 vezes que eles falam sobre o herdeiro da Daenerys e 1 vez eles falam sobre o herdeiro do Jon Snow. A gente teve o diálogo do Tyrion e da Daenerys, a gente também teve o diálogo da Daenerys com o Jon Snow, que ela fala que os dragões são os únicos filhos que ela vai ter, e num diálogo do Jorah com o Jon Snow, ele fala sobre os herdeiros do Jon Snow. Então, tá falando bastante disso, então é algo que pode ser abordado na próxima temporada, acredito que no próximo episódio eles não vão abordar isso, mas é uma questão que tem que ser debatida assim. Acho que não faz sentido a Daenerys ficar brava com o Tyrion por ele pensar isso, porque é uma questão que tem que ser falada, porque se ela morrer, já era toda a revolução que ela quis fazer. Então, eu acho que isso tem que ser abordado, principalmente vai ser abordado na próxima temporada. E o Tyrion ainda fala sobre o armistício que vai ter no próximo episódio, acho que é armistício o nome daquilo que vai acontecer, não tenho certeza. E ele fala que eles vão com 3 exércitos, com 3 dragões, agora 2 no caso,
mas que eles vão preparados caso a Cersei tente fazer alguma coisa, Porto Real vai queimar até não poder mais. Então eles vão ter uma garantia sim que a Cersei não vai tentar nada, não vai tentar matar a Daenerys. Saindo de Pedra do Dragão, vamos para a parte principal do episódio, que foi lá além da muralha. Jon Snow e seu esquadrão suicida vão lá tentar conseguir um White, que eu vou falar no vídeo como zumbi, porque fica muito mais fácil falar White, para provar pra Cersei que eles existem, pra parar a guerra e todo mundo lutar contra eles lá na muralha. Plano que não faz sentido, mas ok. Eu achei a melhor parte do episódio, sim, eu acho que o Winterfell teve problemas, gostei bastante dos diálogos da Daenerys com o Tyrion, mas aqui além da muralha a gente teve muita coisa interessante acontecendo, e principalmente diálogos. Como eu já falei, a gente teve um diálogo do Jorah com o Jon, onde ele fala dos herdeiros do Jon, que aí, mais uma vez, martelando sobre o Jon não ter herdeiros, assim como a Daenerys não vai poder ter herdeiros, caso eles fiquem juntos, Um dos melhores diálogos pra mim foi o Tormund com o cão, quando ele fala da Brienne, fala que ele tem uma loira de 2 metros esperando ele, um Winterfell, que ela me olha como se tivesse que arrancar meu fígado, por isso que eu sei que ela me ama e tal. O Tormund é um personagem incrível. Eu pensei que ele ia morrer nesse episódio, porque precisava alguém morrer. Morreu o Thoros Ymir, mas não morreu o Tormund, mas foi quase, deu uma agonia quando ele tava quase morrendo. Felizmente ele não morreu, adoro o personagem. A gente também teve um diálogo entre o Tormund e o Jon Snow, onde ele lembra do Mace Raider, que ele não quis se ajoelhar, que o Jon Snow ficou muito tempo com os selvagens e agora não quer mais se ajoelhar. E ele lembra o Jon Snow quantas pessoas morreram porque o Mace Raider não quis se ajoelhar. Então é mais uma coisa pro Jon Snow lembrar que ele tá, pelo orgulho, não tá aceitando a Daenerys. Então talvez ele tenha que fazer isso mesmo. E foi o que aconteceu no final do episódio. Outro diálogo que eu gostei bastante foi o Jon Snow com o Beric Dondarrion. Lembrando que ambos voltaram à vida graças ao Senhor da Luz, o R'hllor, sei lá como pronuncia essa bagaça. E o Beric fala que eles voltaram com algum objetivo, que eles não voltaram pra morrer congelados aqui no norte. E ambos têm algum objetivo que a gente não tem claro qual que é. A gente acredita que o Jon Snow, o objetivo dele é lutar contra os White Walkers, mas o Beric Dondarrion, ele ainda não teve seu objetivo revelado. Nos livros também, ele é revivido várias vezes, ele morre no momento que ele traz de volta a Catelyn Stark como a Senhora Coração de Pedra. E nesse momento ele morre, ele passa sua vida pra Catelyn, assim cumprindo o objetivo que ele tinha, por isso que ele tinha sido voltado à vida, que era pra renascer a Catelyn. Na série a gente não sabe qual que é esse objetivo do Beric Dondarrion, porque ele tá na sua última vida agora, então possivelmente o objetivo dele vai se cumprir em breve, talvez na próxima temporada ou no próximo episódio, mas a gente não sabe qual que é o objetivo do Senhor da Luz pro Beric Dondarrion. Do Jon Snow a gente até acredita que é pra lutar contra os White Walkers, liderar o exército e etc. E uma das revelações mais interessantes desse episódio é sobre os White Walkers, que no momento que eles matam o White Walker original, o caminhante branco, que trouxe todos aqueles zumbis à vida, todos os outros morrem. Pela lógica, então, se você matar o Night King que criou todos, o exército inteiro morre. E é interessante isso, porque eles podem bolar um plano pra chegar e atacar somente os White Walkers. É claro que é muito difícil chegar até os White Walkers, até o Beric Dondarrion fala, porque a gente tem que atacar aquele cara que, se aquele morrer, todos morrem. Mas é muito difícil chegar até eles, porque o exército é gigantesco e eles são fortes. No momento que eles encostam aquela bagaça de gelo deles lá, vocês morrem também, então é muito complicado. Mas é o melhor plano que eles têm até o momento, é atacar os White Walkers. Mas enfim, eles acabam ficando cercados naquela ilha por todo aquele exército dos mortos, mais os White Walkers, e o Gendry vai correndo pra muralha pra tentar avisar a Daenerys que eles estão presos e eles precisam de ajuda. Coitado do Gendry, ficou 4 temporadas remando e agora correu que nem um condenado nesse episódio. Muita gente criticou que a Daenerys chegou extremamente rápido nessa cena e também que o Gendry foi correndo até a muralha, chegou rapidinho, mas não foi bem assim. O roteiro deixou explícito que se passou pelo menos um dia, que eles passaram a noite inteira ali naquela ilha, presos até o lago voltar a congelar, e o Gendry chega lá em Atalaia Leste de noite ainda, então tem toda a madrugada pro corvo chegar até Pedra do Dragão. Quando a Daenerys sai de Pedra do Dragão é de manhã aparentemente, então ela possivelmente chegou de tarde lá naquela cena, não sei, a gente pode relevar um pouquinho. O roteiro tentou explicar que passou um pouco tempo, mas sim, foi um pouco forçado, mas acho que foi menos forçado que os últimos episódios. Mas enfim, a Daenerys chega lá com 3 dragões e aí mostrou a força dos dragões contra esse exército dos mortos. Porque é só eles passarem no rasante que eles destroem todos. E acontece que muitos já esperavam, já tô cantando essa pedra desde o começo da temporada, a Daenerys perde um dos dragões. Não tenho certeza absoluta, mas acho que foi o Viserion, que foi o dragão que morreu. E é interessante que isso aconteça, e principalmente sendo o Night King que matou esse dragão da Daenerys, que faz tudo ficar muito mais pessoal pra ela. Porque no momento que ele matou um dos dragões, um dos filhos dela, ela vai querer vingança. Ainda mais a Daenerys, que é uma pessoa bem vingativa. Achei muito interessante como é a morte dos dragões, porque
primeiro ele pega fogo e depois ele começa a sangrar. Achei muito legal isso. Mas também achei bem triste. Fiquei chateado com os dragões morreu, mas eu já tava esperando que isso fosse acontecer. Mas eles conseguem fugir, levam o zumbi capturado pra levar lá pra Cersei, pro armistício que vai acontecer no próximo episódio. E o Jon Snow fica pra trás. E rola o Deus Ex Machina que eu falei no último vídeo, que é o Uncle Benjen chegar e salvar o Jon. Fiquei muito triste que o Uncle Benjen morreu, porque... cara, eu queria muito ver o encontro dele com o Jon e foi uma coisa tão rápida dele ver Uncle Benjen, how? E vai embora, sabe? Queria ver o encontro desses dois porque eles sempre se deram muito bem. Então, fiquei triste. Acho que a morte mais triste do episódio pra mim foi o Uncle Benjen. Não foi o dragão, não foi o Thoros Ymir, foi o Uncle Benjen. Eles conseguem passar aquele zumbizão pela muralha. Não sei como, porque na temporada passada o Uncle Benjen fala que ele não consegue passar na muralha porque ele tá morto. E a muralha tem magia, mas eles conseguiram passar. Não sei. Esse roteiro meio preguiçoso, mas beleza. E no caminho de volta, a Daenerys vê todas as cicatrizes do Jon, vê que tudo que o Davos falava realmente aconteceu. Ele tomou uma facada pelo povo porque ele foi traído pelos homens da Night's Watch, etc. E esse episódio serviu para mostrar para Daenerys que tudo isso que falavam para ela realmente é real. Os White Walkers existem, o exército dos mortos existem, o Jon Snow voltou à vida depois de tomar várias facadas no peito. Então, não é só os dragões dela que são reais, tudo isso é real. E a gente teve aquela cena ali que eu achei um pouquinho forçada, do Jon na cama, segura na mão dela e etc. Chama ela de minha rainha, mas antes rola uma intimidade ali, chama de Dany. Achei que foi forçado, não precisava isso. Eles estão construindo tão bem o relacionamento do Jon com a Daenerys que não precisava ter forçado. Mas enfim, ele reconhece ela como rainha, mas não se ajoelha. E ela aceita lutar sim contra o Jon Snow, porque agora matou um dos dragões, virou pessoal e ela vai lutar. E o Jon conseguiu o que ele queria e a Daenerys conseguiu o que ela queria. Pra finalizar o episódio, o Night King consegue tirar o Viserion lá do lago e trazer ele como um White. Como ele conseguiu as correntes, a gente não sabe. E como ele prendeu as correntes do dragão, a gente também não sabe. Porque até onde eu sei, os zumbizinhos têm medo de água. Mas vamos relevar porque foi legal. E isso precisava acontecer, porque, cara... uma luta onde um tem 3 dragões e o outro não tem nenhum não é justa. Não ia ser muito fácil para eles enfrentarem o Rei da Noite. E agora, ele tendo um dragão também, fica mais parelho. Então, já era previsto que isso ia acontecer. Eu falei no começo da temporada que a Daenerys ia perder um dragão e ela perdeu. Foi sim um bom episódio, eu gostei bastante. Talvez tenha sido um pouco fraco para ser o penúltimo da temporada, porque o penúltimo sempre é um episódio incrível, que rola um monte de acontecimentos e etc. E dessa vez foi um episódio até um pouco mais contido, pra gente ter uma batalha super épica contra o exército. Não foi tão épico assim como a Batalha dos Bastardos, por exemplo, como o Casamento Vermelho e etc. Mas foram boas cenas de ação, a batalha é muito bem feita, acho muito legal. Os efeitos especiais estão incríveis, os dragões, tu realmente acredita que existe um dragão, por tão real que eles estão fazendo aquilo lá. E também o exército dos mortos tá incrível, só os esqueletos e etc. Tá muito legal. A trama inteira ali preparou o terreno pro próximo episódio, onde vai ter o encontro de todos lá no Fosso dos Dragões, pra decidir se eles vão lutar ou vão enfrentar os White Walkers. E ainda a gente deve ter uma resolução no Mindinho, ou o Mindinho vai morrer, ou ele vai conseguir confirmar o plano que ele tem, que a gente não sabe qual que é. Tem bastante coisa pra acontecer. Eu acho que o próximo episódio vai ser um pouco mais calmo, aparentemente, mas eu acho que vai acontecer bastante coisa importante. E eu tô esperando que no próximo episódio o Bran consiga ver uma visão do casamento secreto do Rhaegar com a Lyanna, pra confirmar de vez que o Jon Snow é o herdeiro do trono. Mas foi um episódio legal, gostei bastante. Acho que eles forçaram demais o relacionamento da Daenerys com o Jon. Eu não queria ver esse relacionamento, mas eu confesso que eles estavam construindo muito bem. Todos os diálogos que estavam tendo até agora, estava sendo legal. Não foi aquela coisa, eles se olharam e a gente se ama e é isso aí. Eles construíram muito bem, mas nesse episódio eles acabaram forçando um pouco, principalmente naquela última cena que ele chama ela de Dany e tal. É legal, é fanservice pra caralho, todo mundo gosta. É, mas é forçado, no roteiro é forçado. Mas é isso aí, comente aí embaixo o que você achou do episódio, quero saber a sua opinião sobre isso. Se você é novo aqui no canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aqui do lado vai aparecer o link pro review do último episódio e também o botão pra você se inscrever, é claro. Espero que vocês tenham gostado, aquele abraço e